Internacional teve o seu segundo empate consecutivo em Santa Cruz do Sul por 1-1 contra a equipe do Avenida. Um primeiro tempo muito ruim, com novamente um gol muito cedo, sofrido através da bola aérea. Depois, na segunda etapa, Mano Menezes fez um teste interessante que pode servir como uma arma para o restante da temporada no setor do ataque. O Inter melhorou rapidamente, conseguiu um empate, mas depois não teve criatividade o suficiente para construir a vitória. Aqui nesse vídeo a gente fala tudo sobre o empate colorado em Santa Cruz do Sul, 1-1 contra o Avenida. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo da partida colorada, 1-1 contra o Avenida, empate do Inter em Santa Cruz do Sul, que faz com que o Inter tenha o seu segundo resultado neutro consecutivo no Campeonato Gaúcho. São 2 jogos, 2 empates, 2 jogos, 2 pontos é o que o Inter conseguiu conquistar até o momento. Na partida, aquela equipe que a gente projetava com mais uma alteração, e essa por aspectos físicos. A gente falou ao longo dos últimos dias que o Depena havia ficado de fora de algumas atividades. E na divulgação da escalação, o Mano tira o Depena e coloca o Matheus Dias, que vem se destacando nas oportunidades que vem ganhando como um titular. Então o Inter começa com o Matheus Dias e Johnny de volantes, o Pedro Henrique sendo um ponta esquerda e o Mário Fernandes na lateral direita, dentro daquilo que a gente havia projetado de escalação do Internacional. E o primeiro tempo do Inter foi muito ruim, principalmente porque o panorama do jogo não ajudou, é verdade. Logo no primeiro lance da partida, uma bola parada, uma cobrança de escanteio para dentro da área, o Avenida conseguiu levar vantagem com bons jogadores de bola aérea, em especial o Mikael, o zagueiro experiente, que ganhou do Mário Fernandes na disputa pelo alto, tocou de cabeça e encontrou o Carlos Henrique, experiente centroavante, o Carlão Colheitadeira, que conseguiu com oportunismo balançar as redes do Kehler logo no primeiro lance da partida, assim como havia sido na estreia no Beira-Rio. O Inter levou o primeiro gol no primeiro lance da partida lá no estádio dos Eucaliptos. E a partir daí, o Inter teve a bola, teve a posse dada pelo Avenida, que com o resultado a seu favor, obviamente, se retrancou no campo defensivo. E aí faltou muita coisa para o Internacional, tá? Em especial no primeiro tempo faltou criação. Matheus Dias e Johnny não conseguiram dar essa criatividade para o setor do meio-campo do Internacional. O Matheus Dias até conseguiu controlar o meio-campo, em algum momento ele recuava, ele tem uma saída de bola limpa, é verdade que errou alguns passes em alguns momentos, mas eu achei o Matheus Dias ainda assim um jogador que tem as suas virtudes, um cara lúcido, um cara que roda o jogo, um cara que tem tranquilidade para sair com a bola e dar andamento às jogadas. O Matheus Dias, para mim, foi um dos melhores jogadores do Inter no primeiro tempo. O Johnny, foi dele a primeira finalização na partida, aos 30 minutos de jogo. Um chute de pé esquerdo, onde a bola vai para fora. Mas, só da primeira finalização ter saído, aos 30 minutos, mostra que o Inter estava ineficiente. Alemão, isolado, perdido e sem grandes contribuições ofensivamente. Pedro Henrique, isolado, não conseguindo ganhar lances individuais e muito pouco assistido. Alan Patrick, outro jogador do Inter que ficou sobrecarregado, e acho que ele e o Matheus Dias foram os melhores da primeira etapa. O Alan Patrick era o poço de lucidez do Internacional no primeiro tempo, mas muito sobrecarregado, principalmente porque o Maurício também não fez uma atuação participativa no primeiro tempo. E dessa forma, o Inter foi para o vestiário, perdendo por 1-0, sem criar grandes oportunidades de gol, precisando de muita coisa e também com uma atuação bem ruim na primeira etapa. E aí vem o dedo de Mano. O Lucas Dias, que está em Santa Cruz do Sul, vai lá no canal dele, Lucas Dias Repórter, ele vai trazer conteúdos exclusivos de Santa Cruz do Sul também. Ele relatou na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes que conseguia observar o interior do vestiário do Internacional. E no vestiário ele viu, primeiro, o Mano Menezes extremamente chateado, o Mano Menezes extremamente revoltado, brabo com a atuação do Internacional. E ali, com essa indignação do Mano Menezes, houve as mudanças. E ele fez 2. Uma delas, a colocação de Wanderson, que entrou na ponta esquerda, mas não na vaga de Pedro Henrique, como muita gente imaginaria. Mano manteve Wanderson e Pedro Henrique jogando juntos e tirou Alexandre Alemão, que muito pouco contribuiu no primeiro tempo. Ele coloca também o Carlos Depena e tira o Matheus Dias, que para mim até estava jogando mais que o Johnny, mas ele tira o Matheus Dias e
coloca de novo essa dupla de volantes, Johnny e Depena. Dessa forma, o Inter volta para o segundo tempo, com o Depena tendo uma saída um pouco mais qualificada do que o Johnny sendo esse cara mais recuado que o Matheus Dias fazia na primeira etapa, ele bota o Wanderson na ponta esquerda e o Pedro Henrique vira o centroavante. E aí está o grande teste que o Mano Menezes fez e que poderá ter repercussões, ter frutos ao longo dos próximos jogos. Ele testou o Pedro Henrique de centroavante e vou dizer, eu gostei do Pedro Henrique como centroavante, pelo menos como um teste para jogos no Campeonato Gaúcho. Se o Inter tem problemas nessa posição por enquanto e o Inter está precisando achar um lugar para o Pedro Henrique jogar, essa pode ser uma alternativa. Jogar com Wanderson e Pedro Henrique na frente. O Pedro Henrique é um cara extremamente físico, é um cara que tem um bom jogo aéreo, ele é muito veloz, tem boa finalização, pode ser ele, esse centroavante do Internacional. No primeiro lance, o Inter chega ao gol de empate. Uma jogada muito parecida com aquela que fez o gol de empate no Beira-Rio contra o Juventude. Um passe do Wanderson, o Depena domina e chuta de perna esquerda, um chutaço no canto do goleiro da Avenida para deixar tudo igual no placar. Com o empate, o Inter foi para cima e quase virou, com o Pedro Henrique de cabeça, sendo a referência, sendo o cara de dentro da área, obviamente muito móvel, porque essa é a característica dele, e conseguiu, em uma cabeçada, obrigar o goleiro da Avenida a fazer uma grande defesa. No mais, o Inter acabou de novo cansando, sentindo fisicamente. O Mano mexeu na equipe, tirou o Pedro Henrique, botou o Luca depois de falta luz. Antes ele colocou o Estevão na equipe, fez algumas mudanças que não surtiram muito efeito e o placar ficou de 1-1. Começa a preocupar o nível de atuação do Internacional. São dois jogos onde o Inter não teve um nível de atuação tão bom, um nível de concentração principalmente tão bom quanto aquele que a gente viu na reta final da última temporada. 2 jogos, 2 empates contra adversários bem piores do que o Internacional. Mas nesse jogo fica o fruto do teste. Pedro Henrique de centroavante é algo que pode dar certo no futuro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!